Boa noite, meus irmãos. Deus seja generoso cada dia mais com as nossas vidas. Possamos aprender da palavra do Senhor nesta noite. Queridos, eu quero convidar você para que possamos iniciar com um texto bíblico lá em Mateus, capítulo de número 6. Texto conhecido nosso que fala sobre uma vida realmente debaixo da graça, do poder e buscando ao Senhor em todo o tempo, onde as nossas orações são ouvidas, onde o nosso clamor é atendido pelo Senhor. Então, Mateus capítulo 6, de 25 a 34. Mateus 6, de 25 a 34. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? E qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam, e eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmãos? Deus seja generoso, porque nós entendemos que nosso cuidado, nossa vida precisa estar nas mãos do Senhor, sempre transformando, cuidando, sempre direcionando os nossos passos. Por isso eu quero convidar você a orar, clamar a Deus, seja generoso, misericordioso, perdoe o seu pecado, mas também que ilumine as suas mentes, os seus olhos diante das decisões, das lutas que nós temos diariamente. Ore ao Senhor. Querido Deus, nós somos gratos a Ti, suplicando a Ti o Seu cuidado, o Seu amor, clamando ao Senhor que continue a amparar e cuidar das nossas vidas, perdoar o nosso pecado, nos dar, Senhor Deus, entendimento, Pai, discernimento das coisas espirituais, das coisas terrenas, para que possamos agir e viver de acordo com a Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos na Tua casa e de podermos aprender da Tua palavra. Também, Senhor Deus, pedimos a Ti que visite as nossas vidas, famílias, os nossos amigos queridos, Senhor Deus, que passam por momentos difíceis, em áreas diferentes, e que o Senhor visite a cada um, visite o nosso coração, a nossa mente, as nossas famílias, os nossos queridos que estão passando por enfrentamentos, fortalecendo-os, consolando-os, sustentando-os, mente nos Teus braços, Pai. Por isso, ampara, cuida e sustenta de cada um de nós, e fala ao nosso coração através deste estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, semana passada nós começamos um tema, lembra que nós estamos falando sobre ídolos do coração.
E quando a gente trata sobre os ídolos do coração, nós entendemos que necessariamente eles não são ídolos apenas colocados, né, de uma forma que a gente molda a forma e leva-os para casa, mas muitas vezes esses ídolos do coração são ídolos que nós mesmos fazemos, adquirimos, colocamos na nossa vida e vivenciamos isso em primeiro lugar, ocupando o lugar de Deus. Semana passada, nós começamos o tema que é falando sobre o prazer, né? Essa sensação de prazer, tá? Ela está sempre relacionada a uma satisfação, ou a satisfação do nosso desejo, a vontade, ou a necessidade, o contentamento, ou a alegria do qual nós alcançamos. Semana passada também nós trabalhamos o prazer pelo prazer. Tá? Entendendo que o que Salomão, no texto que a gente vai usar, se você já quiser ir abrindo, que é lá em Eclesiastes capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11, ele vai dizer, olha, eu, por mim mesmo, resolvi doar todo o meu tempo e realizar e satisfazer todo o desejo do meu coração, todo o desejo que eu possa ter, toda necessidade. E ele diz, eu fui em várias áreas diferentes, e realmente, vamos dizer assim, me esbaldei em todas elas. E a conclusão que ele traz para nós ele diz o seguinte, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Então ele olha para nós e diz o seguinte, olha, depois que eu fiz, provei de tudo, esperei de tudo, corri atrás de tudo, ele olha para nós e vai dizer, olha, tudo é vaidade e correr atrás do tempo. Então vamos lá, vamos ler o texto base, para que hoje a gente possa entrar sobre o prazer ou o prazer em Deus. Então, Eclesiastes capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11 diz, disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, goza pois a felicidade, mas também isso era vaidade. Olha só como é que realmente o pregador, muito possivelmente aqui Salomão, já está trazendo para nós. Ele diz, eu fui experimentar e provar todo tipo de felicidade e alegria. Ele já diz aí, isso era vaidade. Do riso disse, é loucura da alegria de que serve. Resolvi no coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura, até ver que o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias de vida. Aprendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins, pomares para mim, e nesses plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Mas ele continua dizendo, olha, fiz para mim açudes para regar com ele o bosque, em que reverdeciam as árvores. Comprei servas, tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíam todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros reis e províncias, provi-me de cantores e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejavam os meus olhos, não lhe neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa a todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento. Nenhum proveito havia debaixo do sol. Okay? Então nós vimos semana passada justamente a ideia deste prazer, e nós olhamos o autor bíblico e ele traz para nós, olha, eu resolvi satisfazer a minha vida, eu resolvi procurar felicidade em tudo que podia. Ele, depois de ter experimentado tudo, ele chega em determinado momento da sua vida e vai dizer, olha, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, e não há proveito em nada do que eu fiz debaixo do sol. Então é o homem buscando o prazer pelo próprio homem, ou prazer pelo prazer. Hoje nós queremos entrar na segunda parte, que é falar sobre o prazer em Deus, olhando a partir dessa temática aí, ok? Então veja, nós começamos já dizendo que uma das grandes guerras travadas pelo cristão é a chamada guerra pelo prazer, ou a guerra contra o prazer. Porque nós temos a necessidade de saciar todos os nossos desejos.
E quando a gente pensa nisso, desejo é o que não falta no homem. Ele tem variados desejos para todos os tipos. Então ele olha para nós e diz: essa é a maior luta do cristão, em atender realmente os seus desejos, fazer tudo aquilo que é prazeroso à sua vida. Veja, em cada esquina que a gente possa olhar, tem uma propaganda. Tem aí realmente detalhes e ideias, né, que vão construindo o ser humano, ações ideológicas que vão normatizando o ser humano, seja na arte, seja no entretenimento, ou até mesmo incentivando cada um de nós a adquirir, tá, coisas, tá? Sejam bens, tá? Sejam realmente ir em alguns lugares ou fazer coisas. Então, tudo isso é esse incentivo à aquisição aí. Para quê? Qual que é a mensagem? Prazer pelo prazer. Alegria. Você é o dono da sua alegria. Faça aquilo que realmente te agrade, que te faça feliz. Busque aquilo que vai realmente atender às suas necessidades. E por aí vai. Bom, qual que é a grande questão? Os outdoors, por exemplo, evangélicos, vão anunciar, dentro dessa ideia do prazer, que o crente não pode sofrer. E ele diz assim: pare de sofrer. Vai agir dessa forma. Vamos pensar assim: venha receber isso, venha obter na sua vida, e venha ter a vitória e tudo mais. Então a ideia do cristão é: deixe o sofrimento e vive somente a alegria, somente o prazer, somente coisas boas na sua vida. Bom, pode-se então, por exemplo, chegar aí à conclusão que o cristão, tá, realmente, que o cristão, ele é vedado aí ao direito, por exemplo, de usufruir, tá, do prazer da vida. E a gente pode pensar: será mesmo que eu posso ou não posso? Eu posso ter alegria, não posso? Eu posso ter algum tipo de divertimento ou algum tipo de prazer? Como é que a gente pode pensar? Será que a mim como cristão não pode haver nenhum tipo de alegria ou felicidade? A verdade é que nós temos que entender que sim, que pode ter, desde que essa fonte do prazer do homem, de alegria do homem, seja aquele quem o criou. Quem é que nos criou? Deus. Tanto que o salmista, lá no Salmo 119, versículo 174, vai dizer: suspiro, Senhor, pela tua salvação, a tua lei é o meu prazer, é a sua alegria. Por isso, quando nós lemos lá em Mateus, capítulo 6, ele vai trabalhar como primazia. Peraí, a primazia sou eu ou a primazia é Deus? Aquilo que traz felicidade, aquilo que sustenta, aquilo que cuida da minha vida, está naquilo que eu faço ou naquilo que eu recebo? Tanto que, se você olhar depois no Salmo 127, quando ele vai falar da família e depois ele vai falar que os filhos são herança, a primeira parte, ele vai ver que o cuidado de Deus é tão maravilhoso que Deus está cuidando, trabalhando, acrescentando as nossas vidas, mesmo quando nós estamos dormindo. Para evidenciar que este cuidado de Deus, ele está em todas as áreas. Eu não preciso necessariamente estar louco aí trabalhando fazendo isso. Você não entende? Deus cuida de você e acrescenta a sua vida, mesmo quando você não está fazendo nada, no sentido de dormir. É óbvio que nesse aspecto, ele não está dizendo que você não é para você fazer nada a partir de hoje, tá? É viver dormindo, porque Deus vai cuidar de você. É viver realmente uma letargia, viver estagnado, porque Deus vai cuidar de você. Não, muito pelo contrário, ele está dizendo que a confiança primeiro tem que estar em Deus, porque Deus está cuidando de você e acrescentando, dando a sua vida, doando bênçãos e graças, mesmo quando a gente está dormindo. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa olhar, vendo isso, eu posso ter alegria? Sim. Eu posso ter prazer? Sim. Eu posso buscar a felicidade? Sim. Contanto que o ponto de partida não seja a minha mente, o meu coração, mas esteja no Senhor, em Deus. Por isso que o salmista diz: olha, eu quero lembrar, tá, que todo o meu prazer está na salvação do Senhor e na palavra de Deus. Bom, o Catecismo Maior faz uma pergunta. Ele diz assim: a primeira pergunta dele é: qual é o fim principal do homem? E aí a resposta é: glorificar a Deus, gozá-lo para sempre. E aí nós entendemos que essa é a fonte real da alegria, do prazer humano. Está em Deus, em olhar, buscar, depender, viver, andar, ser orientado por Ele. Ele diz que quando nós fazemos isso, todas as outras coisas são acrescentadas, são abençoadas, são fortalecidas, são transformadas em cada um de nós. Por isso que Salomão,
tá? Quando ele vai concluir o livro de Eclesiastes, ele deixa muito bem claro, tá? O quê? O inverso que as pessoas normalmente, tá? Normalmente fazem, que é a melhor opção para a sua vida. Normalmente as pessoas dizem, deixa que eu faço, deixa que eu realizo, vai atrás dos seus próprios sonhos, vai atrás daquilo que lhe traz felicidade, e hoje se a felicidade está no ponto A, você está lá dentro dele, se amanhã mudar para o ponto B, você vai para o ponto B, se vai estar no J, se vai estar no H, se vai estar no L, se vai estar no Z, não tem problema, contanto que você busque isso que lhe faça feliz. Mas ele deixa muito bem claro, tá? Falando para as nossas vidas, que aquilo que é a melhor opção para a vida ele vai dizer o seguinte, em Eclesiastes 12, versículo 13, né? Usando a tradução aí que é o NVI, ele diz, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Ele vai dizer, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Aí mesmo, nós usamos uma outra linguagem, essa linguagem é NVI, né? E se você for lá no capítulo 12, versículo 13, ele vai dizer, de tudo que se tem ouvido, a suma teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. Ele vai dizer, isso é o essencial, temer, viver, buscar, andar com o Senhor. Veja, quando a gente olha para o prazer e felicidade, tá? Nós vamos entender que muitas vezes nós estamos procurando em coisas, em pessoas, em circunstâncias, e na verdade, nós só conseguimos encontrar em Deus. O texto que nós temos em Eclesiastes, ele é muito claro nisso. Ele vai dizer assim para nós, olha, eu resolvi atender todos os caprichos da minha vida. Então ele disse o seguinte, resolvi ser rico e fui rico. Ele diz, resolvi fazer várias plantações e fui muito bem sucedido em tudo. Resolvi criar pecuária, né? Ele resolveu criar animais, foi muito bem sucedido nisso. Aí ele resolveu se esbaldar com as mulheres e diz, fui muito bem sucedido nisso. Ele falou assim, sobre dinheiro, também foi muito bem sucedido nisso. E aí ele chega em determinado momento da vida dele, que ele vai ficando mais velho, e ele para refletir tudo isso e diz o seguinte, na verdade, tudo isso é nada. Tudo isso realmente não atende, não transforma, não muda, não me acrescentou. Tudo isso é correr atrás do vento. É não chegar a lugar nenhum, não ter nada, não conseguir nada, isso não mudar, não transformar em nada. Né? Então, prazer e felicidade nós só encontramos verdadeiramente em Deus. Quando a gente vai para o Salmo de número 1, a gente vai contextualizar, nós vamos chegar à seguinte conclusão lá. Veja, feliz é o homem que não busca prazer nas fontes vazias do mundo, mas tem o seu prazer no Senhor e na sua palavra. A gente poderia resumir isso. Por quê? Porque o salmista está fazendo o quê? Dizendo para nós que o prazer verdadeiro, ele vai trazer, ele vai promover, ele vai colocar em nossas vidas solidez, vivacidade, frutificar e satisfação contínua. Por quê? Porque ela é regada pela água da provisão, é regada pelo Espírito Santo, pela presença de Deus, pela palavra do Senhor, dirigindo, cuidando, amparando de cada um de nós, dia a dia. Então ele olha para nós e vai dizer, olha, bem-aventurado aquele que o Senhor sustenta, faz ele feliz, atende, faz o melhor para a sua vida em todo o tempo. Ele diz, a felicidade do homem não está naquilo que ele pode ter, obter, fazer e realizar, mas está onde? No Senhor. Aquilo que Deus é para ele. E aí sim, nessa dependência, Deus acrescenta bênçãos sem medidas, cuidado, livramento, paciência, fortalecimento, diante de tudo que ele vai passar. E ele vai trabalhar dias bons e dias ruins. Né? Tanto que Paulo, ao olhar para nós, ele vai dizer como eu sou imitador de Deus, ele vai olhar para nós em Filipenses 4, versículos 11 a 13, dizendo assim, olha para nós, aprendi a adaptar a toda e qualquer circunstância, sei o que é passar necessidade e o que é ter fartura, coisas opostas, dores e alegrias, choro e vibração, olha só. Tá? Então eu disse, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação.
Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E ele termina com o versículo 13 dizendo assim, tudo posso naquele que me fortalece. E ele vai entender, ele vai trazer para nós. Gente, a minha alegria, o meu prazer, a minha satisfação total está onde? Em Deus. Quando ele está em mim, eu tenho condição tal que eu enfrento circunstâncias adversas, contraditórias uma da outra da minha vida, que é natural do ser humano, e faço isso porque Deus me dá e me concede vitória, me concede força, sustenta, enxuga as minhas lágrimas e diz, e no Senhor eu sou feliz. É Ele que me faz feliz. Porque todas as vezes que eu me empenho a fazer algo, nós olhamos, por exemplo, para Salomão e ele vai dizer, é correr atrás do vento, é correr atrás de nada, é continuar com um vazio enorme dentro do peito. Olha só como é que é interessante. Bom, veja só. Pode-se então entender que o problema não é ter prazer nas coisas que o mundo oferece. Okay? Esse é o grande ponto. Porque parece que eu não posso mais ter alegria. Eu não posso, então, nas atividades do mundo, aquelas concernentes, aquelas que são corretas, eu não posso mais usá-las. Como se o mundo fosse totalmente vedado ao cristão. Ele diz, não, o problema não é ter prazer naquilo que o mundo oferece. O problema é colocar, nos prazeres do mundo, o seu bem supremo. É depositar no mundo, naquilo que ele oferece, toda a sua vida, a sua alegria, ser o alicerce da sua vida. Veja, você pode ter prazer no cuidado com o seu corpo, Porém, não vai fazer exibicionismo, Porque entende que é necessário preservar o templo do Espírito Santo. Você é morada do Senhor. Eu posso cuidar? Posso. Eu posso fazer academia, eu posso fazer atividades, eu posso fazer questões físicas, etc. Pode. Significa que eu posso manter realmente o meu corpo bonito, estruturalmente? Pode. Ele diz, mas não é por causa que ele está bonito que você vai fazer o quê? Exibicionismo. Isso é um mundo que diz que você precisa fazer. Isso é um mundo que dita que você precisa evidenciar. Tudo que é bonito é para se mostrar. Ele diz, não é por esse caso. Ele diz, você pode manter, você pode cuidar, Você pode ser atlético, porém você não precisa ficar se exibindo para todo mundo, se mostrando. Como diria hoje, se amostrando. Então é isso que ele vai trabalhar. Por quê? Porque você olha para Deus, você tem o Espírito Santo. E isso faz com que você tenha uma conduta diferente. Certo? Você pode ter prazer nos seus bens, não por achar que eles são a razão da sua existência, mas gratidão. Aí você vai dizer assim, então pastor, eu posso melhorar de vida? Posso estudar, eu posso querer graduações, eu posso, por exemplo, tentar melhorar o conforto da minha casa, eu posso tentar melhorar a minha bicicleta, melhorar a minha moto, melhorar realmente o meu carro, melhorar a minha casa, ter coisas na minha casa melhores. Não tem problema algum, é isso que ele está dizendo. Porém, isso não é o fundamento, o alicerce da sua vida. Você faz isso com gratidão a Deus. Senhor, muito obrigado. Porque o principal e o primeiro é o Senhor. Então veja, aquele que lhe deu tudo que você possui, é esse que você precisa agradecer. É nele que você precisa alicerçar a sua vida. É nele que você precisa depositar toda a sua fé, todo o seu conhecimento, toda a sua busca. Veja, aquele que lhe deu tudo, também lhe dá condições naquilo que hoje em dia se trabalha muito com a questão da sexualidade. Então, ou o prazer do sexo, ele vai dizer, desfrute o prazer do sexo, porém não faça isso com libertinagem, como se domina o século de hoje. Você vai ouvir aquela expressão do texto, então casam-se, dão-se em casamento, e a ideia dele tem essa vida sexual ativa um com o outro, mas não andam com fidelidade a ninguém. Então ele está trabalhando justamente isso. Ele olha para nós e diz, eu tenho que ter prazer no sexo? Você pode. O cristão pode ter, mas não faça isso com libertinagem. Ele vai dizer, Deus fez realmente o sexo para o casamento para o sexo. E aí sim, viva o prazer isso dentro do seu casamento. Mas ele diz, cuidado com a libertinagem, que é o que o mundo de hoje tem pregado. Tá certo? Então veja, a bênção criada por Deus, homem e mulher, chama-se casamento. E você usa este prazer lá dentro. Veja, John Piper, ele vai escrever assim em uma das suas mensagens. Ele diz, como o prazer cristão transforma a batalha contra o mal
diz que esse ídolo do coração se vence pela fé, dizendo o seguinte, ó, a fé é a vitória que vence o mundo, e a fé é estar satisfeito com tudo que Deus é para nós em Jesus Cristo. Isso. Você tem que bater nessa mesma tecla todas as manhãs para que os males, tá, que tentam agarrar a sua vida percam as suas forças, percam as suas presas em você. Então, olha o que John Piper vai falar com a batalha do prazer cristão, né? É uma batalha contra o mal. Ele vai dizer que a fé é a vitória que vence o mundo, e fé é estar satisfeito com tudo que Deus é para nós em Jesus. Veja, você tem que bater nessa tecla todos os dias, lembrar disso todos os dias, contra os seus males, porque só assim ele não vai mais, por exemplo, prender você, não vai mais agarrar você. Né? O que a gente está falando? A fé, esta fé é levar ao prazer pleno em Deus. Eu preciso viver uma vida plena em Deus. Esse é o meu prazer, essa é a minha alegria, esse é o meu ponto de partida, esse é o alicerce da minha vida. Tanto que o que Jesus ensina sobre isso em Mateus 6 é dizer: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí, depois disso, nós vemos, se eu buscar, as outras coisas são acrescentadas, são dadas, vão vir, vão ser bênção na minha vida. Porque o reino de Deus, tá? Ele precisa ser prioridade. E ela é a melhor, a mais prazerosa e a mais excelente prioridade que nós podemos ter na nossa vida. Sendo Deus o principal, tá? Sendo Deus aquele que eu estou em dependência diária, isso cuida, ampara e sustenta a minha vida. A gente quer finalizar então com isso, queridos, sobre esse prazer com Deus. O prazer e felicidade, eles caminham juntos, mas eles não podem ser confundidos. Prazer e felicidade. Uma pessoa feliz desfruta do prazer, mas nem sempre uma pessoa que desfruta do prazer é feliz. Então eu posso desfrutar de todo tipo de prazer e atender todas as necessidades, por exemplo, que meu coração realmente deseja. Mas não significa que ele será feliz. Tanto que se nós olharmos para o mundo precisa buscar festas e festas. Felicidade e infelicidade. A felicidade agora é ir na festa tal. A felicidade agora é estar no lugar tal. A felicidade agora é estar no lugar tal. Mas depois que aquilo acaba, o que é que toma a sua vida? Tristeza. Então ele vai dizer, veja, felicidade e prazer caminham juntos, mas eu não posso confundir prazer e felicidade. Eu posso atender todos os prazeres e achar que isso é felicidade. Só que tudo isso acaba, morre, eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais. Então ele olha para nós e diz, não confunda, tá? Não é porque você desfruta de prazer, é que você é feliz. Terminando, queridos, a melhor maneira da gente equilibrar estas duas coisas, né? E essas são questões emocionais, ela é buscar a Deus como a fonte do nosso prazer. Por quê? Porque se eu faço tudo no prazer do Senhor, eu sou feliz sempre. A minha felicidade está em Deus. Os meus desejos, a minha alegria, aquilo que eu quero realmente para a minha vida, estando em Deus, todas as coisas são acrescentadas, todas as coisas são supridas, e há um senso de felicidade, de prazer, que domina e faz eu estar em êxtase. Como? Quando eu ando, quando eu busco, quando eu estou alicerçado no Senhor. Amém, irmãos? Dentro disso, alguma pergunta, alguma dúvida, ou algo que chamou a atenção e vocês gostariam de compartilhar algo? Tranquilo aqui? Ok. Nós fechamos aqui falando sobre o prazer, entendendo sobre este prazer em Deus e que isso verdadeiramente nos faz felizes em tudo que fazemos. Deus seja generoso, abençoando e cuidando aí de cada um de nós dia a dia. E vamos encerrar este momento de estudo bíblico orando ao Senhor. Grandioso Deus, muito obrigado por esse tempo, obrigado por estarmos na tua casa, obrigado, Senhor Deus, por podermos viver, depender e cada dia mais sermos alicerçados no Senhor.
Obrigado porque o Senhor tem nos feito fortes, tem, Senhor Deus, dia a dia nos colocado e mantido de pé, para que possamos encarar as debilidades, as dificuldades, as lutas. Obrigado também, Senhor Deus, porque é o Senhor que provém toda a nossa felicidade. No Senhor a alegria verdadeira e completa para a nossa vida. Em nome de Jesus, o Senhor continue cuidando e sustentando. Que em nome de Jesus, o Senhor nos faça pessoas mais fortes e melhores. Que em nome de Jesus, a nossa alegria seja sempre completa, porque a presença do Senhor está em nós. Seja cada dia mais prazeroso andar, viver, depender. Que o Senhor sempre se demonstre, seja sempre verdadeiro, sempre, Senhor Deus, se apresentando em nós, para que vejamos a tua bênção, o teu cuidado, a tua presença, sintamos, Senhor Deus, realmente o seu toque cada dia mais lapidando e direcionando as nossas vidas. Por isso pedimos ao Senhor que abençoe o teu povo, abençoe os irmãos que aqui estão, suas famílias. Dá, Senhor Deus, cada vez mais o seu cuidado sobre nós, sobre a tua igreja, incomodando-nos, Senhor Deus, em viver a tua palavra, em estarmos, Senhor Deus, realmente nas programações, em sermos, Senhor Deus, verdadeiras testemunhas em todo o tempo. Obrigado, Pai, cuide de nós desta noite, nos dando uma boa noite de descanso e amanhã nos protegendo nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe a sua vida.